Voltamos para a segunda e última parte da nossa grande entrevista de hoje. Nós estamos recebendo, vocês viram que tema interessante. Você está com uma dorzinha na coluna aí, levanta um pouco, dá uma volta, porque você sentou, você troca o sofá então, né? Nós estamos conversando prazerosamente com o Dr. Adriano Scaff Garcia, com os colegas dele, ortopedistas, que fazem o trabalho junto de equipe. E agora nós vamos adentrar, ou entrar, melhor dizer, esse termo adentrar, não gosto muito, nós vamos entrar na discussão mais técnica do assunto. O senhor tem uma correçãozinha a fazer aí a respeito da minha introdução, da minha apresentação inicial? Quando eu falei em pioneiro, essas coisas aí. Nós temos um trabalho que começou em 2003 na área de tratamentos menos invasivos, minimamente invasivos, né? Que também se começou no Brasil nessa época. Então nós temos alguns lá fora já se fazia. Já se faz há algum tempo. O senhor foi estudar lá para ver isso aí Exato. também. Então a nossa intenção realmente é mostrar para a população que procure um auxílio médico especializado, aonde quer que seja, óbvio, né? Que trate a coluna de uma forma moderna. É o recado que a gente tem para passar exatamente. Muito bem. Então agora nós podemos entrar na questão do assunto mais técnico, dos seus estudos e trabalho juntamente com a sua equipe. Bloqueio da dor por radiofrequência que evitam a cirurgia. Se eu der uma esboçadinha meio superficial, eu poderia entrar no detalhe. E depois a cirurgia endoscópica, acho que é hora de falarmos disso, né? Okay. Temos mais uns 22 minutos para falar sobre isso. Exato. A radiofrequência em si é um tratamento bem antigo. Ela iniciou na década de 40. Se você puder dar detalhes como funciona, anestesia, se tem anestesia. Ela começou na década... Tempo de recuperação do paciente, tudo isso interessa. Ela começou na década de 40, 50... nos trabalhos até de um pessoal da Holanda na época, só que ela era feita de uma forma rústica. E ela tinha, na verdade, inicialmente, ela foi descrita para alguns tipos de tumores. E também para alguns tipos de lesões na medula, onde o paciente tinha dores oncológicas e não melhorava. Esses estudos foram evoluindo, né, até a radiofrequência moderna hoje, né, que teve, vamos dizer, o boom a partir agora do ano de 2000 para os tratamentos da dor. A radiofrequência inicialmente ela era utilizada apenas para as doenças das articulações da coluna, da junta da coluna. E hoje ela tem várias outras. Ela, por exemplo, pode ser utilizada para a doença da hérnia de disco. A radiofrequência, na verdade, a radiofrequência é um tipo de energia. A frequência, por exemplo, da energia elétrica é 50 Hz. A radiofrequência é 500 mil Hz. Então, o que ela gera? Ela gera uma vibração na ponta da agulha, que gera um campo elétrico em volta da substância acometida, no caso, o nervo comprimido pela hérnia. Quando esse nervo, essa célula nervosa, começa a ter essas alterações, ela recebe esse campo elétrico, ela começa a ter várias alterações nas células. E essas alterações culminam na menor envio de mensagem de dor ao cérebro. Então isso pode transformar essa hérnia, que está gerando um sintoma, numa hérnia que não está gerando o sintoma. Essa radiofrequência, ela não é a cura, não é um milagre, nada disso. É um procedimento, é uma arma a mais que nós temos no combate da dor. Se ela tiver uma boa resposta, e aí vai muito da pessoa, tem pessoas que melhoram 50% da dor. De cidadão para cidadão. Exato. Tem pessoas que melhoram 50% da dor, por exemplo, e se sentem satisfeitas, vão reabilitar. Tem pessoas que melhoram 80% e não se sentem tão satisfeitas, os 20% podem incomodar. Então, esse é um passo menos invasivo, menos agressivo. É um procedimento que, em média, gira em torno de 10 minutos. Ele é feito com uma anestesia local e, em alguns pacientes, com uma leve sedação. Feito em clínica ou em hospital? Feito geralmente em ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar. Exato. Então, é um procedimento hoje que nos ajuda muito na prática clínica das pessoas, dos médicos que fazem no Brasil. São procedimentos muito satisfatórios, que você consegue, geralmente, aliviar a dor de muitas pessoas. Quer dizer, o senhor disse a expressão aliviar, não é solucionar, efetivamente. Na verdade, tem dois tipos de, vamos dizer, de interpretação. Tem pacientes, por exemplo, que foi feita uma radiofrequência no ano de 2008, ele nunca mais teve dor. Olha aí. Se esse paciente não tiver mais dor, significa o quê? O caso está resolvido. Resolvido. Agora, se ele voltar a ter dor, aí é um caso que não foi resolvido. Mas a cirurgia funciona da mesma forma. Você pode operar um paciente hoje, daqui 10 anos ele voltar a ter problema na coluna. Então essa que é a interpretação da coluna importante. Eu acho uma coisa bem importante para se dizer sobre a radiofrequência,
que ela não é um procedimento que retira a hérnia. Exato. Mas a gente sabe, como já foi dito, que a hérnia de disco é uma doença autolimitada. Essa hérnia de disco, ela tem um potencial muito grande de ser reabsorvido pelo próprio organismo do paciente. Então, Exato. nesses casos que a gente falaria em curas no tratamento. Exato. Né? Esse caso que eu expliquei de 2008. Se você melhorou a dor, o paciente fez uma reabilitação, muitas vezes você repete a ressonância, ele não tem mais hérnia. A hérnia foi absorvida. Então, quer dizer, nós conseguimos, houve a melhora, o médico conseguiu ajudar o paciente sem um tratamento mais invasivo. Que é o que todos procuram. Vai depender da reação do próprio organismo. Exato. Então, ninguém promete com radiofrequência, nem nós, nem nenhuma equipe no Brasil promete cura. Olha, você vai ser submetido a esse procedimento. Se houver uma melhora, você tem que fazer depois a sua parte do tratamento, reabilitar a musculatura, né, para que a gente consiga um bom resultado. Legal. Eu comecei a trabalhar com radiofrequência em 2007. E no meu começo, eu senti muita dúvida no meio da nossa comunidade médica, no nosso meio. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, a equipe de saúde em si, em relação ao método. E hoje nós sabemos que esse método ele tem um respaldo muito grande, né? Tanto da literatura médica específica, científica, quanto das sociedades brasileiras, sociedades internacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a aceitação da radiofrequência hoje como tratamento para uma dor de hérnia de disco, mundialmente. Exato. Na verdade, quando nós começamos os tratamentos por radiofrequência, realmente a gente sofreu, como todo procedimento, vamos dizer, mais moderno ou mais inicial, As você sofre. resistências. Exato. Só que os resultados começaram a aparecer, né? Então você tem a própria curva de aprendizado nossa, você saber quais casos vão responder melhor na média do que você conhece, do que você estuda, também nós começamos a direcionar mais os casos, né? E hoje, a partir de 2010, os trabalhos de impacto mesmo, com medicina baseada em evidência, porque em medicina hoje é uma coisa. Isso funciona? Eu acho que funciona, o outro acha, o outro não acha. Na minha experiência, funciona. A experiência pessoal é importante, mas para você fazer um procedimento médico, você se baseia não só na sua experiência pessoal, você se baseia na experiência da literatura médica, de uns trabalhos que são embasados, são trabalhos bem feitos. Publicados em revistas de alta Exato, credibilidade. não, e tem determinadas tópicos, determinada metodologia do trabalho que tem que ter esse tipo de metodologia para ser um trabalho com bom crédito. Então, em 2010 apareceram vários artigos, inclusive uma edição da melhor revista, considerada a melhor revista do mundo hoje, que mostraram um nível de evidência chama Pain Medicine. E tem radiofrequências que tem nível 1 na literatura. Nível 1 é nível de evidência forte. E tem coisas que são nível 2, que é moderada. 2C, que é o chamado evidência fraca, são os casos, basicamente, que o médico evita indicar nesses casos para que não se faça um procedimento desnecessário. Perfeito. Doutor Adriano, uma vez não resolvido com a radiofrequência, vamos à cirurgia. Né? Ok. Claro que tem toda uma preparação. É uma cirurgia complexa, essa cirurgia de coluna, porque quando fala em mexer na coluna, a gente fala, não faz isso, você vai mexer com aquilo que é fundamental. Estou me colocando como um leigo, né? Que ouve o imaginário popular. E às vezes tem muita ciência também nesse imaginário, né? Ninguém... É produto da observação, da experiência, né? Vocês estudam a ciência, essa gente vai no... Não deu certo com você? Não, me entortou de vez, eu entrei bom, saí torto. E essas conversas que você ouve por aí. Eu tenho medo danado, falei para o senhor, falando em cirurgia, porque há muita garantia de que tudo corre bem, todos os recursos modernos da ciência, mas há riscos também. Quais são os riscos numa cirurgia? Olha, e já aproveita para falar dessa cirurgia endoscópica, chamada laser, né? Não é bem a laser, eu vou comentar sobre isso. Que isso eu acho importante. Na verdade, nós temos vários aspectos, isso é uma discussão muito extensa, eu vou tentar sintetizar um pouquinho. Primeira coisa, para se operar, você precisa saber que estrutura que está gerando a dor. E muitas vezes, nós não conseguimos determinar a estrutura. Mesmo com a ressonância, mesmo com o exame, mesmo com o bloqueio diagnóstico. Então, a chance de você ter um bom resultado numa cirurgia muito bem feita, ele cai. Porque muitas vezes a dor é uma coisa muito complexa. É o sistema de defesa do organismo. Começa por aí. Vamos dizer que você fez uma boa indicação e que você vá para a cirurgia.
Tem determinadas patologias que a gente tem que tomar cuidado, é que não é olhar assim, olha, apareceu determinada coisa na televisão e isso serve para todas as doenças da coluna. Não. Tem doenças da coluna que tem que ser operada de forma tradicional, tem doenças na coluna hoje que podem ser operadas de forma menos invasiva. Se eu puder citar algumas, pelo menos, en passant, seria por exemplo, se você tem uma hérnia de disco num paciente jovem que não tem nenhum outro problema na coluna, tá? Ele teve essa hérnia, passou por todas essas fases, tratamento clínico, bloqueio, a radiofrequência, e não resolve, e esse paciente tem uma dor que não cede, ele está acamado, a qualidade de vida dele e é jovem. Ou esse paciente está com dificuldade para a movimentação da perna ou do pé, quer dizer, está tendo uma lesão neurológica associada, que não está melhorando com a fisioterapia. Então eu tenho que ir lá e descomprimir essa raiz nervosa para que ele não tenha nenhum problema mais sério. Então hoje tem várias técnicas cirúrgicas. A técnica tradicional, onde você faz uma abertura na pele e no músculo, um corte um pouco maior, e retira essa hérnia. A outra técnica, vamos dizer, um pouco mais moderna, mais atual, é a técnica endoscópica, onde você faz uma anestesia local e através, como se fosse uma laparoscopia, através daquele canalzinho com a TV, com o endoscópio, você entra na hérnia e puxa, você retira essa hérnia com anestesia local e uma sedação. Então é uma cirurgia muito mais tranquila do ponto de vista para o paciente, do ponto de vista, porque além de ela invadir menos, agredir menos, ela não vai te lesar estruturas da coluna que são necessárias. Você precisa desse músculo inserido nos ossos. Você precisa que esse músculo seja saudável. Quando você abre, esse músculo vai ter uma denervação, você vai lesar a vascularização. Então, tendo a possibilidade nos centros que fazem isso, de fazer essa cirurgia, num caso muito bem indicado, é o melhor tratamento nesse caso específico. Eu acho que uma grande vantagem também da cirurgia endoscópica é o fato, como você falou, da anestesia local, né? Exato. O paciente está acordado na maioria das vezes. Então isso transforma uma cirurgia. Ele assiste a cirurgia? Os riscos, fica mais ou menos sonolento. Exato. Ele tem uma certa... é como se você fosse, por exemplo, fazer uma endoscopia. Você fere uma sedação, mas você conversa com ele. Sim. Em alguns momentos ele lembra de algumas coisas, em outros momentos não. Pode fazer umas confissões perigosas também da cirurgia. Mas Agora, nem tudo é cirurgia endoscópica, nós temos que falar isso. Claro. A maioria das doenças degenerativas, pessoas mais velhas, onde você tem um aumento da articulação, uma compressão da inervação. Você pode associar também as cirurgias minimamente invasivas, inclusive para colocação de parafusos, que é o grande terror de todo mundo. Há casos, assim, então, dependendo da idade da pessoa, da condição física do paciente, que vocês não recomendam a cirurgia? Dizem, vamos conviver com isso aí, porque mexer aí é complicado. É isso mesmo? Sim. Você tem que pôr na balança o custo-benefício de cada tratamento. Tem tratamentos que a gente não consegue gerar um tratamento muito eficaz para o paciente. E existem casos também que nós não comentamos, mas é importante se dizer, onde tem pacientes que tiveram várias cirurgias da coluna, ou teve um acidente com uma lesão dos nervos, dos plexos, e onde se coloca hoje o marca-passo da medula. Você bloqueia a passagem da dor, independente de onde que ela venha. Esse paciente já tomou vários remédios aí, nada resolve, nem várias cirurgias. Você me animou agora, vai aparecer uma caixinha aí que eu implanto aqui e posso, atenuar a dor a qualquer instante. Ih, começou a doer, então mexo aqui, reduz a voltagem. Na verdade não é ficção para caso isso simples, ou já há experiências nesse tipo, vocês que mexem com essas coisas doidas aí? Não haverá um dia, não sei quando, em que a gente poderá ter... Porque agora, há pouco tempo, eu fui a um ortopedista, ele começou a falar essas coisas da coluna, eu falei, doutor, para, porque me ficou arrepiado, me assusta, porque a importância da coluna vertebral, né? A importância dela no corpo humano. Aí falou em titânio, em colocar lá um ferro para ficar ereto. Eu falei, gente, mas isso é cirurgia? A gente troca tudo aquele negócio lá, brincando assim, em tom informal, né? Existe essa possibilidade de a gente... Já há experiências nesse sentido, pesquisas? Olha... Porque essa dor aí está na hora de fugir das nossas vidas, né? Nós consideramos a coluna uma ciência muito nova, é uma ciência recente. Olha aí. Né? Ela não é...
Ela não é uma área que foi... Ela está extensamente estudada recentemente, Olha né? só. Perto das outras áreas, vamos dizer. Mas nós temos que entender o que é real, o que é sensacionalismo, né? Então, a mensagem que eu acho que a gente tenta passar para o paciente ou para quem quer que nos esteja assistindo é o seguinte: tudo em qualquer área médica tem que ter bom senso e também tem que ter a logística para ser feito isso. Não adianta você estar numa cidade, às vezes no interior de determinada área, que não te tem esse tipo de tratamento. Você tem que fazer o melhor para o seu paciente, dentro do que você tem, né? Tem técnicas modernas, tem procedimentos que evitam complicações importantes? Tem. São aplicáveis a todos? Nem a todos e nem a todas as doenças. Cada caso nós temos que analisar separadamente. Eu queria voltar um pouquinho na endoscópica, que para mim é um avanço muito grande. Eu sou ortopedista, então todas as áreas da ortopedia já existe a artroscopia, né, que é a cirurgia com câmera, em pequenos cortes, e que você imediatamente já manda o paciente para reabilitação. 2, 3 dias depois ele já está fazendo fisioterapia e coluna ia sempre na contramão, né? A gente precisava esperar um pouquinho. Como que é a reabilitação de um paciente que faz uma endoscopia? Quanto tempo ele fica no hospital para fazer a fisioterapia? A endoscopia é uma cirurgia que, para nós que fazemos, é uma cirurgia muito gratificante. Para nós, o resultado do paciente é muito gratificante. É muito imediato, né? O paciente sai da sala já com alívio da dor importante. Puxa vida. Ele tem alta no mesmo dia ou às vezes no outro dia. Isso é ele bom demais. anda, depois de 1 hora, 2 horas da cirurgia, ele está andando. Isso evita, você não tem geralmente como o paciente precisar de transfusão de sangue, de CTI, de ficar deitado, acamado em casa. Infecção hospitalar. Às Exato. vezes. Então, o grande fator da coluna hoje é a reabilitação. Esse paciente ele já está apto para fazer uma reabilitação praticamente. O repouso que ele necessita pós-procedimento desse é um repouso muito pequeno, né? Então, e hoje em dia, tem trabalhos médicos que nivelam, que vê a eficácia do tratamento. Geralmente em países onde o problema trabalhista não é tão sério, em quanto tempo esse paciente demorou para voltar a trabalhar. Essa é uma medida importante. Então, esses tratamentos menos invasivos, eles geralmente geram menor tempo de recuperação pós-procedimento. Em relação aos tratamentos minimamente invasivos, você manda o seu paciente reabilitar de que forma? Quanto tempo depois? Como que é a evolução desses, de uma maneira geral? Então, em relação aos procedimentos minimamente invasivos, em comparação às cirurgias tradicionais, o tempo de retorno, o tempo de reabilitação, ele vai ser muito mais rápido, independente de cada pessoa. Então, se uma pessoa normalmente numa cirurgia tradicional demorasse 2, 3 meses para poder fazer um tratamento, por exemplo, com uma reabilitação muscular, uma academia, a cirurgia minimamente invasiva ela vai encurtar bem esse tempo. Então, ele pode reabilitar muito mais rápido. Então, isso é importante que esse paciente vai ter, geralmente, um tempo muito mais hábil para voltar à sua vida normal. Então, por exemplo, um procedimento de radiofrequência, após 15, 20 dias, esse paciente já está reabilitando. A gente segura esse intervalo para esse paciente não, geralmente, exagerar. Por quê? Porque ele sai do procedimento, geralmente, quando ele tem melhora, ele começa a ter uma melhora mais rápida, e nós já mandamos esse paciente para a reabilitação. A cirurgia endoscópica, a mesma coisa. Quando você pega as cirurgias tradicionais, pelo próprio tamanho da cirurgia, esse paciente demora muito mais para poder reabilitar. Então ele vai fazer qualquer tipo de exercício, ele sente dor, incomoda, impossibilita ele até ele passar esse período de alguns meses para poder ter essa reabilitação. Claro que tudo isso é explicado, né? Depois da cirurgia, nas reavaliações que o senhor faz, etc, etc. Uma questão que a gente tem que colocar também, o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de idosos, pessoas de uma faixa mais avançada. Exato. Aparentemente a gente vai a shopping, essas coisas, parece que o Brasil é muito jovem, mas porque os velhos não estão mais saindo de casa, por múltiplas razões. Isso é muito ruim, né? Chamadas doenças sociais da terceira idade. Quais são os riscos para as pessoas de uma certa idade? Por exemplo, querer praticar esporte, ir lá e fazer esporte de risco, esforço em demasia, pode afetar a coluna. Quedas em casa, essa coisa do piso escorregadio, moderninho, porcelanato, então precisa tomar muito cuidado, né, doutor? Especialmente
com a rotina familiar e profissional, né? Exato. Hoje, a incidência a pessoa está vivendo bastante, né? A gente sabe a hoje longevidade que é maior, né? Maior. E com isso vem realmente o envelhecimento da coluna associada. Isso aí, portanto. Né? E principalmente na mulher, que depois da menopausa, né, ela tem uma fragilidade óssea muito maior, porque os hormônios são protetores, né, dos ossos. Então, se essa pessoa não tratar de forma adequada, se instalar uma osteoporose, ela pode ter um problema que a gente atende muito frequentemente, todos os médicos que tratam dessa área, que é a fratura osteoporótica. Doutor, eu cheguei, escorreguei, caí, ou tive um acidente ou alguma coisa e comecei com uma dor intensa. Quando eu deito, essa dor melhora. Quando eu fico sentado em pé, a dor aumenta. Olha aí. Então, esse é um sinal de alerta, procurar um médico para fazer um raio-x, uma ressonância, para ver se não houve uma fratura da vértebra. Então, nesse sentido também é óbvio que qualquer das orientações gerais dos velhos, para qualquer área ortopédica ou neurocirúrgica ou de qualquer área, é você realmente evitar qualquer coisa que possa gerar qualquer armadilha, entre aspas, dentro de casa, né? Tá certo. Nós temos um minutinho final, vê como o tempo passa, né? A conversa tá boa. Tá gostoso o papo aqui, acho que foi bastante esclarecedor. Eu quero agradecer ao Dr. Piero Scarparo e o Humberto Bortolo Neto, né, ortopedistas que compõem a equipe do Dr. Adriano Scaff, por terem ajudado de uma maneira extremamente objetiva, clara e pertinente na nossa conversa aqui. Foi bom trazer o pessoal da sua equipe, porque às vezes o leigo como eu fica na superficialidade da discussão. E agradecer especialmente ao senhor e parabenizá-lo por esse trabalho, né, por todo esse trabalho seu, né, esse investimento em um país que você esteve estudando, trabalhando, e desejar cada vez mais novas boas descobertas, porque não dá para viver com dor, né? A dor efetivamente é um dos males da humanidade. Obrigado, viu, doutor? Agradeço o convite, Cassônia, aos colegas que sem eles também a nossa equipe não teria essa dedicação realmente a aliviar a dor das pessoas. E lembrar sempre que a pessoa que tem um problema de coluna, do que a gente comentou, procure o seu médico, procure um médico, uma ajuda médica para que seja resolvido. Perfeito. Às vezes eu faço uma entrevista aqui com o médico e diz, pô, você deve ter deixado lá o endereço da clínica deles. A pessoa se interessa, às vezes, o programa não tem jabá, ele não é financiado, aqui não se paga para fazer entrevista, né, doutor? Ninguém cobra. Mas seria interessante o senhor dar o local lá da sua clínica, que de repente algumas pessoas, nós estamos falando com o Sertãozinho também, se interessa pelo seu trabalho. Sim, Cassone, nós hoje, na verdade, a gente quer levar à população, né, uma informação sobre a coluna, né? As pessoas que tiverem interesse, elas podem me procurar, o Dr. Piero, Humberto, qualquer outro médico da área, que tem vários médicos hoje na região também que fazem. Mas o seu endereço especificamente, um telefone, alguma coisa? Nós temos um site que é o www.colunaidor.com.br. Repita que ali está tudo, né? colunaidor.com.br. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Reitero o agradecimento. Olha, amanhã, quarta-feira, haverá uma reapresentação às 15h30. Vai andando para frente um pouco, de quinta para sexta, meia-noite e meia, mais uma reapresentação. E passado um dia após o programa original que nós colocamos no ar hoje, terça-feira, você já pode ir no site do Canal 20, www.canal20.com.br, procura lá a grande entrevista, você localiza a entrevista na íntegra, né, com o Dr. Adriano Scaff. Todos os programas do canal estão postados ali, que é uma coisa espetacular. Um bom final de semana desde já para você, se estiver em pleno tríduo místico, que você não abuse aí da farra, né? Muita saúde e cuide de sua coluna, viu? Isso é importantíssimo. Tomara que esse papo tenha servido de boa advertência e feliz orientação. Até o próximo encontro.